Como ganhar mais dinheiro se a taxa Selic efetivamente cair? Sem sombra de dúvidas, é o movimento mais aguardado pelos investidores e é importante que você entenda quais classes de ativos tendem a se beneficiar com este movimento. É sobre isso que nós vamos falar aqui em mais um vídeo do canal Educa Meu Bolso. E se você gosta de conteúdos como este, finanças pessoais, ou seja, fazer sobrar dinheiro, como fazer sobrar dinheiro, e investimentos que é para potencializar o retorno, desse dinheiro que você fez sobrar. Resumindo, tudo que eu falo aqui é para te ajudar a ficar mais rico com a renda que você já tem. Se você quer receber mais vídeos assim, deixa o like para que o YouTube te mande mais conteúdos que a gente faz. E óbvio, quer acompanhar de maneira mais próxima, se inscreve no canal. Temos vídeos novos toda terça e quinta. Mas vamos lá, vamos falar desse cenário da possível queda de juros. Mas antes disso, o porquê que os juros estão tão altos? Quem define os juros é o nosso Banco Central. Ele se reúne 8 vezes por ano no Copom para definir o rumo da política monetária. Essas decisões em termos de estimular ou não estimular a economia. Então nós temos a política monetária expansionista, que é quando o Banco Central fomenta, ele estimula a economia, e a taxa de juros é uma das ferramentas. Tem outras, posso fazer um vídeo só sobre isso depois. Ou ele restringe, então é uma política monetária expansionista ou contracionista. Não preciso nem explicar que nós estamos em uma política monetária contracionista. E os juros é como oxigênio. Se tiver demais, vai matar. Se não tiver, também mata. Então agora que nós temos uns juros elevados demais, esses juros é como se fosse o custo do dinheiro. Tá muito caro fazer um financiamento, financiar um apartamento, financiar carro, pegar crédito no banco para expandir empresa. Ninguém quer tomar dívida porque está muito caro fazer dívida. Os juros básicos do país está em 15%. Nós temos o segundo maior juro real do mundo. Então, o Banco Central faz isso por quê? Ele quer desestimular a economia para que a inflação caia. Então, já que a inflação ficou alta, teve os picos inflacionários depois da pandemia, ficou resiliente em cima de 5 depois da pandemia, o Banco Central ele precisou, em consequência da inflação e por outros motivos, como, por exemplo, a falta de credibilidade que o nosso país tem devido ao descontrole fiscal desse desgoverno, o Banco Central tem que subir juros para atrair o interesse dos investimentos. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui não, mas o que eu quero dizer? A inflação não é o único motivo dos juros estar tão alto. Ele poderia estar até um pouco abaixo se não fosse a necessidade de atrair capital para compensar esse risco que o país emite. Então temos que ter mais juros para tentar compensar o risco que o país emite. Então o Banco Central precisa manter esses juros elevados. Quando isso acontece, é muito bom você receber, teoricamente parece bom, 15% no investimento mais seguro que existe. O Tesouro Selic. É o governo que te deve, ele é o último a quebrar, em última instância ele imprime moeda, ele tem liquidez de um dia, liquidez diária e estabilidade. Ele rende a taxa Selic, ele não tem volatilidade. Segurança, liquidez e rentabilidade de 15%. Você entende que o investidor que queria abrir um pequeno negócio, ele não vai abrir. Se ele tinha lá R$1 milhão para abrir um empreendimento, 150 mil sem fazer nada por ano. O empresário que ia tomar crédito no banco para expandir e ele tem um caixa para completar, ele vai olhar assim, tá muito caro pegar no banco e hoje o meu dinheiro está rendendo 15%. O investidor que queria ir para a Bolsa de Valores, ele vai correr risco com 15%. Então, entendeu que o custo de oportunidade fica muito alto? Você pensa duas vezes antes de correr mais riscos, antes de pegar capital, antes de se endividar, antes de movimentar o dinheiro em termos de crédito. Então o custo de oportunidade é elevado demais com juros desses. Quando esses juros efetivamente cair, pensa no oposto. O custo de oportunidade será reduzido, o dinheiro vai movimentar mais, as pessoas vão... O mercado ele é fomentado, vão ter mais pessoas tomando crédito para comprar apartamento, comprar carro, empresário vai expandir e assim por diante. Então o mercado de renda variável como um todo, vamos colocar assim, ele tende a ser beneficiado minimamente pelo fluxo de capital. O dinheiro vai sair da renda fixa, do Tesouro Selic, do CDB de liquidez diária, de investimentos de fundos e previdências mais conservadores, e ele pode ir para a Bolsa, investidores vão comprar ações, vão comprar fundos imobiliários, o mercado ele se expande. Então esse mercado de renda variável, economia real, tende a ser beneficiado. Não estou fazendo nenhuma recomendação aqui
nenhuma recomendação que é para investir, que não é para investir, nenhuma. Aqui é meramente conceitual, nós estamos aprendendo sobre isso, porque historicamente é assim que funciona. Claro que quanto mais sensível o setor da economia aos juros, em outras palavras, quanto mais prejudicado ele foi pela alta de juros, maior tende a ser a volta, né? O efeito mola. Setor de varejo, setor de construção civil, por exemplo, fundos imobiliários, que é o mercado imobiliário, imóveis. É muito difícil financiar imóvel quando os juros estão altos. Eles tendem a ser beneficiados. Porque muita gente hoje olha para o fundo imobiliário, por mais que ele pague bem ali o aluguel, todo mês um aluguel isento até então, né? Mas ele não quer correr o risco da volatilidade do fundo imobiliário. Então, você, investidor, que estava pensando sobre diversificar sua carteira, você está diante de um possível cenário, né? Você pode estar diante de um cenário que, se efetivamente tivermos cortes de juros muito forte, ativos de renda variável, bolsa de valores, fundos imobiliários tendem a ser beneficiados. Claro que não é tudo que sobe. Tem que saber separar o joio do trigo. Tem que saber separar um pouco isso também. Então, mas fique atento que bolsa tende a ser beneficiada, fundos imobiliários tendem a ser beneficiados, e quanto mais impactados foram alguns subsetores, maior tende a ser a retomada. Óbvio que num momento como esse também, você não precisa fazer loucuras demais. Vai pegar logo a empresa que está quase quebrando, a empresa que está com 10 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. Não precisa correr esse risco se você não tiver o perfil para isso. O intuito aqui é que você entenda isso. Queda de juros tende a beneficiar setores que sofreram muito com a alta dos juros, tende a beneficiar investimentos de renda variável e tende a beneficiar a economia real, porque, né, a bolsa sobe em consequência da economia real. E se você não sabe investir em um cenário como este, também não soube se posicionar na alta dos juros, que é um pensamento oposto, você pode contar com a nossa assessoria. Aqui eu tenho uma equipe de assessores altamente capacitada para te atender para patrimônios a partir de R$100.000, ou uma capacidade de investir em torno de 5 mil por mês. Diretamente comigo, é para um patrimônio, vamos colocar aí para a gente começar a conversar, a partir de R$300.000, ou consiga investir 15 mil por mês. Não é renda, tá? É conseguir investir. Mas, Thiago, eu não tenho esse patrimônio ainda, só que eu tenho uma renda de 15 mil por mês. Nós ainda temos um momento muito bom para você acelerar a construção desse patrimônio, terminar a reserva mais rápida. Por quê? Porque os juros estão altos ainda e devem ficar altos. Né? Mesmo que ele caia, vamos supor que os juros caiam, que é o que a gente está esperando. Ele vai demorar para passar de 10% e ainda é um juros alto, ok? Então, se você tem uma renda desta e não está aproveitando, não sabe fazer sobrar dinheiro, você tem que fazer sobrar dinheiro o quanto antes para acelerar a construção do seu patrimônio. Se você tem uma renda a partir de 15 mil, também para assessoria ou para isso, diagnóstico da vida financeira na descrição desse vídeo. Preencha esse diagnóstico, vou te conhecer um pouco melhor, entender se eu vou entrar em contato para te assessorar, se meus assessores vão entrar em contato com você, ou se eu entro também para te apresentar as minhas aulas ao vivo, aulas particulares, para te ensinar a fazer sobrar dinheiro. Se gosta de conteúdos assim, deixa o like e, claro, se inscreve no canal.